Chegou o grande dia, hein? Chegou o dia do encontro do Bitelo e Paulo Musi, rapaz. Ver como é que tá os exames do Bitelo, né? Tem que cuidar da saúde, né, rapaziada? É de verdade. É, Meu pai, é de verdade. Opa, Tudo bem? tudo bem? Lá, Faz favor. E quando que começou? Rapaz, eu tava sentindo a canseira mesmo. Toda vez tinha que tomar uma pré-treina doidado pra dar aquele gás e tal. E energético. Só que eu acho que porque eu tava dormindo pouco por causa dos compromissos. Eu tava dormindo pouco. Aí chegava tarde. E às vezes mesmo chegando mais cedo e eu tendo que dormir, eu já deitava e não conseguia dormir. Eu não sei se o corpo acostumou, aí eu ficava rolando pra lá e pra cá na cama e pensando as coisas e tal. Eu tenho que fazer isso, aquilo, os trabalhos, pensando na família lá, eu tenho que desenrolar um sítio, não sei o quê. Aí eu veio 4 horas da manhã, eu falei, não é possível eu não dormir 4 horas. Aí dorme, aí às vezes tem que acordar mais cedo, né? Às vezes não acorda mais cedo, já sai às vezes 8 horas, 9 horas, 6 horas. Eu falei, vixe, rapaz, aí lascou. E tinha que ir. Eu acho que a falta de sono deu aquela moleza, né? E comendo mal também, tava comendo mal. Agora que eu voltei a fazer o shake, né? Já tá melhorando. Só o shake já deu até no ânimo do dia a dia. Mas acho que a alimentação também tá ruim. Porque eu tava tomando café da manhã, eu ia almoçar, não dava tempo. Vamos gravar umas coisas, eu ia almoçar 5 horas da tarde. As maiores alterações de exames que acontecem com atletas de alto rendimento, tá? Principalmente relacionado a esse cansaço. Então a gente viu parte metabólica, a gente viu parte hormonal e aí eu vou te mostrar o resultado disso, né? Que tá aqui. Só que a força não mudou, rapaz. A força, graças a Deus, continua. Porque a força é neurológica. Não. Força é capacidade que a gente fala de recrutamento neurofisiológico. Então, imagina que a força ela depende, claro, do diâmetro do músculo, né, da área da secção transversa, só que a ativação do músculo é neurológica. E como a ativação do músculo, os primeiros 6 segundos, ele é anaeróbio alático, então coisas que perturbam que é a sua função metabólica, elas não vão ter tanto impacto nisso. Elas vão ter impacto no seu treino, por exemplo. Então você vai fazer um treino, sei lá, de 10 movimentos ou 2 horas, uma coisa assim, você vai cansar, porque a função metabólica ela não vai deixar você progredir no seu treinamento. Mas na realização de força, Bitelo, você vai ter um treinamento praticamente normal. Então o que a gente tem que entender? O que são os sintomas paralelos? Como está seu bem-estar, como está sua disposição? Eu acho que a coisa mais importante você entender é que assim, aquilo que serve para uma pessoa que é sedentária, quando a gente fala em questões de saúde, não serve para um atleta. É a mesma coisa que você querer colocar a roda do carro de rua no carro de corrida. Certo. Não vai dar certo. Motor do carro de rua no carro de corrida. Não vai dar certo. Ou ele não vai performar, ou ele vai estragar. O pneu ele não vai performar e vai estourar. O motor ele vai fundir ou simplesmente ele não vai entregar o que precisa. Então, quando você tem uma vida que você acaba transformando aquilo que é a demanda de um atleta na demanda de um empresário, na demanda de um ator importante em relação a representar marcas e trabalhar com mídia, você começa a ter que se obrigar a manter a sua vida de atleta. Isso que é o mais difícil. O que era muito difícil, por exemplo, na época que o Eduardo ele competia na 212. Não existia nada digital. Tudo que a gente fazia era presença. Então, viajava muito. Como é que você consegue treinar direito se cada dia está num lugar? Essa foi a dificuldade, por exemplo, do grande rival do Eduardo, que foi o Flex Lewis. O Flex Lewis ele teve um ano que simplesmente ele não conseguiu performar. Por quê? Porque ele trabalhava para uma marca chamada Gaspari e cada dia ele estava num lugar diferente. E o cara da Gaspari queria que ele estivesse em todos os lugares e ganhasse todos os campeonatos. Aí a coisa não funciona. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acertar o que é a sua vida de atleta. Tem alguém que te acompanha com alimentação, Tem o Giga, né? O Giga me passa lá as dietas. Dieta boa lá, só que eu não consigo seguir. Não consigo fazer a dieta. Porque tá pra rua, às vezes acaba comendo no restaurante, tá na correria. Tá. Aí eu tenho que fazer marmita, também não dá tempo de fazer marmita, como é que eu faço? Só se for de madrugada. Primeira coisa que a gente tem que ver é logística, tá? Nenhuma dieta é boa se ela não consegue ser seguida. E o que bate mais naquilo que é a tua disposição, na sua capacidade de treino e recuperação é a alimentação. Né? Você imagina quanto tempo antes você tem que comer, por exemplo, para ter energia para um treino? Eu acho que deve pelo menos 1 hora, né? 4 horas. Ô, louco.
Para você fazer glicogênio muscular, para o músculo ter energia, são pelo menos 4 horas. Rapaz. Isso quer dizer que você precisa desenvolver uma programação que talvez até hoje você não tenha parado para pensar que precisa existir. Então, quer dizer, o seu dia tem que começar com a sua refeição, por exemplo, as primeiras refeições do dia, já prontas desde o dia anterior. Ou assim, você já imaginar como você vai fazer desde o dia anterior. De manhã você vai resolver o problema das refeições da tarde. Sempre que a gente faz uma dieta que você vai tentar fazer na hora para ver, preciso comer, o que eu vou conseguir? Você não vai conseguir fazer. Não faz, né? Dieta é programação. E essa é a parte importante, porque assim, o alto desempenho, ele não é as coisas grandes para você fazer. Ele é o pequenininho. Existe uma fase onde a gente ganha muita capacidade física, você consegue fazer muito trabalho físico, só que quando a gente entra em ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, a diferença é mínima. E aí o que define é quanto que a tua vida está direcionada para isso, como sua dieta tá arrumada, como que você está resguardando a sua fase de recuperação, o seu descanso. Então tudo bem, um dia você pode chegar tarde em casa, mas não dá para toda semana aquele dia você chegar em casa tarde. Tem que existir uma organização, Bitelo, que você tem que priorizar o que é o seu descanso. Não vamos supor que você tem um compromisso sexta-feira, que você chega em casa 2 da manhã, da sexta para o sábado. O teu sábado já é perdido, porque você dormiu mal. Você vai demorar o domingo para se recuperar. Segunda você vai estar mais ou menos, você vai estar bem lá para terça-feira. Por quê? Porque horas de sono perdidas não são recuperadas na noite seguinte. Você recupera, às vezes, em noites posteriores, 2, 3, dependendo do que for o quanto de sono você está devendo. A maioria das pessoas não gosta de segunda-feira por quê? Sai de sexta, sai de sábado, domingo tá um lixo, como que você tá segunda? Segundona. Eu odeio segunda-feira, uma caca na... Segunda braba. Então, assim, felizmente ou infelizmente, mas isso é uma coisa da vida, né? Quem acaba tendo uma opção para, eu quero performance, ele tem que fazer uma modificação no que é a rotina para, por exemplo, segunda-feira a pessoa tá firme, na melhor condição possível, literalmente firme. Você não tem para onde correr. Você vai ter que... E assim, não é mais. É comer melhor e dormir melhor. Né? Se você comer mais, você entra numa situação que é uma resistência à insulina. Aí fica difícil colocar energia dentro do músculo. Quando fica difícil colocar energia dentro do músculo, você ganha gordura e perde músculo. Tá? E tudo que você tem que pensar, exercício, Bitelo, é crônico. Então não tem nada milagroso que faça você desempenhar em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. A gente avalia o que são atletas de alto rendimento anualmente. Claro que a gente tem todas as medidas sequenciais, né, que a gente faz para controle, mas quando você fala em melhora, você fala em melhora anual, né, um ciclo de 1 ano. Né? Você consegue fazer ciclos menores de treinamento e de trabalho, mas a ideia não é você competir 1 ano, vencer 1 ano e parar. Você, 2025 está bem, 2026 está melhor, 2027 está melhor ainda, assim sucessivamente. Vamos ver o que teus exames mostraram aqui. Primeira coisa, a glicemia, que é o nível de açúcar no sangue, ela está muito boa. Só que a média da glicemia sua, ela está alta, você está quase em pré-diabetes. Ixi, de novo extremo. Por quê? Você já teve isso? 12 anos de idade eu fiz uma vez o exame e o médico falou que eu tava com essa parada quase pré-diabético. Eu tinha que maneirar nos doces. Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar e trabalhando pra caramba em caloria, nem engordava. E eu comia, hein? O que você fazia, então? Eu era servente de pedreira. Você era servente de pedreiro? Eu era servente de pedreira. Trabalhava com meu pai era pedreiro. Que profissão nobre. E é uma coisa dificílima. Foi acho 10 anos, né? Trabalhando na obra ali, batidão e peso não subia. Você conseguia montar uma parede retinha? Não, era melhor de derrubar mesmo a parede. Meu pai construía e eu derrubava. Mas fazia render, boa fazia render. Tudo que tinha pra fazer, carriola de concreto eu ponhava no andaime. Ao invés de usar na pá, eu jogava ela inteira, ponhava ela inteira no andaime, que era grande, né? Cimento, 2, 3, 4 sacos de cimento, pegava de uma vez e levava os 4 sacos de cimento. Cara, eu fazia amassado. 60 quilos, você levava 4? 50 quilos, né? Dos 50 quilos saco de cimento. Não são 60 quilos? Não, esse era de 50. Lá no interior tinha de 50. Mas são 200 quilos, cara. 200 quilinhos. Levava. Fazia vamos suar frio com você. Então, ia ser bom, Strongman. Mas aí, rapaz, eu tive isso aí, ué. Falei, nossa, eu falei, será?
Aí passou um tempo e depois eu nem fiz, porque eu não sou muito de fazer exame, é difícil eu fazer. É bom fazer, mas eu não sou muito... Não vou mentir, eu não sou muito fã de tirar sangue, de exame, de médico, Eu não acredito que tenha alguém devagar. que goste de tirar sangue, de ir no médico. Mas uma coisa eu posso te falar, esse tipo de doença metabólica é uma doença que ela depende de genética e ela depende de fatores que são hábitos de vida. Se a gente conseguir melhorar o que são seus hábitos de vida, a genética ela sempre vai estar lá assombrando a gente, mas a gente consegue manter isso sob controle, tá? Então isso é uma coisa importante pra gente, é baixar essa hemoglobina glicada, deixar ela o mais baixo possível. Segunda coisa que a gente precisa avaliar, quando a gente olha seus triglicérides, assim, o ideal é você ter um triglicérides na casa de 100. O que um triglicérides acima de 100 normalmente fala? Ele fala que está entrando açúcar, está entrando alimentos que são de absorção muito rápida. E por que a gente consegue avaliar isso? Porque existe uma relação que a gente chama relação de Castelli, que é do triglicérides, que é como se fosse uma gordura do sangue, tá? Pelo HDL, que é a gordura boa do sangue, que é o que protege a tua função cardiovascular, né? Então, o HDL em geral é o que o pessoal chama de bom colesterol, o LDL é o que o pessoal costuma falar de colesterol ruim. Os alunos de medicina a gente ensina eles a lembrar assim, HDL é hoje Deus livra, então é bom. E o LDL é logo Deus leva, então é ruim. O seu LDL é muito bom, mas o seu triglicérides ele faz uma relação de Castelli que para um atleta, né, não é o esperado. O esperado é a gente ter essa relação de Castelli, ter um triglicérides um pouco menor, um HDL um pouco maior, e isso pode ser causado por algum outro desequilíbrio que a gente possa ter. Fala, você ia perguntar. Não, você tá falando inglês comigo, eu não tô entendendo nada. É Tudo HDL, bem. é CDL. Então eu vou falar um pouco mais fácil, me perdoa, tá? Não, é que eu não manjo muito, né, da parte. Mas você vai ter que manjar. Vou ter que aprender. Se você Não entendo nada, você tá senão, falando aí, eu não... assim, Bom, eu entendi o negócio lá, o colesterol que a gente vai ter que melhorar. Isso, e é o negócio da insulina lá. Isso, resistência à insulina. Então isso daí são coisas que a gente vai ter que melhorar. É como se assim, no teu sangue tivesse muita gordura de baixa densidade, o que piora o que é a sua capacidade metabólica, aumenta o seu risco cardiovascular e de certa forma, se a gente deixar continuar andando desse jeito, cronicamente ele vai impedir você tanto de perder gordura quanto de ganhar músculo. Aí é ruim, né? Aí é ruim. Apesar dessa questão metabólica, quando a gente olha, por exemplo, ureia, cortisol, o seu é muito bom, né? Então, o seu cortisol é muito bom, né? A creatinina sua ela é um pouquinho mais alta, mas ela está um pouquinho mais alta também porque a gente tem que fazer o ajuste para o seu peso, né? A creatinina é um hormônio, é uma Eu tô tomando muita substância, creatina. ela aumenta a creatinina, mas ela não faz mal para o rim. Ah, legal. Tá? Então a gente tem que separar isso. É que quando a gente toma creatina, a creatinina aumenta porque você está dando mais substrato. Tá? Mas normalmente se é um cara que teria uma creatinina maior, você é um cara grande. Então a gente tem que ajustar isso daí para o teu peso. TGO, TGP, CPK, DHL e aí a gente relaciona com a sua testosterona. Tá? O nível de demanda que você tem muscular é muito grande. Tá? A gente vê pela sua TGO e pela sua TGP, que são marcadores que mostram pra gente o quanto você está degradando massa muscular, por exemplo. Quando a gente pega um paciente que não faz exercício, normalmente a gente relaciona a TGO e TGP para alterações de fígado. Quando a gente pega um paciente que faz exercício, você já não pode mais fazer essa relação, você tem que fazer outras avaliações. Como a gente sabe que é muscular? Por causa do nível dessa substância aqui, o CPK, né, a creatina fosfoquinase, né? Ela é uma enzima que está associada à contração muscular e que nas pessoas normalmente ela é 50, 60. Por que em você é 3.294? Porque em você isso daí é o nível de trabalho físico que você faz. Toda vez que o músculo trabalha e muito intenso, ele libera muita CPK. É mesmo? Interessante essas paradas, né, rapaz? Agora, Nem sabia então a gente vai medir o seu trabalho nesse período. Só que tem uma coisa Legal. importante. E isso é o que a gente vai ter que tratar. Sua bicho é testosterona ela está inteligente muito, mesmo, muito baixa. É mesmo. Testosterona normal, ou esperada para você, seria alguma coisa entre 600, 700, 800, que são os níveis... Você já teve... que a última vez que eu fiz um exame deu uns 800. Rapaz. Isso é o normal para você. Né? Então, a gente chama de horizonte azul. Quando você vê um paciente que tem uma testosterona de 600, 800. Tá? É que nem sal. Sal demais estraga a comida, mas põe sal de menos pra você ver como não dá pra comer. Porque sem sal é ruim também.
O hormônio funciona assim. Ixi. Então, assim, uma testosterona abaixo de 400, ela já faz você ter aumento do risco de doença metabólica. Então, diabetes, hipertensão e obesidade. Uma testosterona abaixo de 350, ela aumenta o risco de evento agudo, infarto e acidente vascular cerebral, né? Aqueles derrame. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Inclusive, isso daqui, essa testosterona aqui, ela pode estar empurrando a sua hemoglobina glicada para deixar você mais perto do pré-diabetes. Então, antes de te dar uma medicação para baixar açúcar, essas coisas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar um jeito de você fazer a dieta, né, que o Giga está te ajudando. Precisa fazer. Não tem muito para onde você correr. Isso é uma coisa que você vai ter que se conformar, sentar e resolver assim. Não é se você vai fazer ou não, é como que você vai fazer para conseguir. Certo. Pai, eu até estranhei, porque eu tenho outra parada em mim, que é desde moleque. Quando eu começo a comer mal, comer ruim, eu ficar sem comer, me dá isso aí. Eu não sabia que existia, tem um nome, né? Eu falei com o Dr. Valdir. O Dr. Valdir deu uma força pra mim. E ninguém sabia desvendar isso aí quando eu era moleque. Eu lembro que minha mãe levava no médico, não sabia, eu falava, eles não sabiam. E o Dr. Valdir, na ligação que eu fiz com ele, ele falou que às vezes me dava um negócio na visão, que eu ficava... a visão, aparecia uns negócios coloridos na visão, sabe? Embaçava. Aí ficava sem enxergar, levava 1 hora. Quando eu era mais moleque, levava muito mais tempo, umas 4 horas. Aí ele falou pra você que você tinha hipoglicemia? Não, ele falou que era um tal de migrânia com áurea. Ah, tá. Então... Eu pesquisei no Google, eu falei, não é possível, será que ele sabe mesmo? Fui lá no Google, escrevi esse nome e apareceu certinho que eu enxergava. E vai, tenho certeza que vai voltar ao normal. Pai, nem eu acreditei, moço, você viu? E nem a força não mudou, né? Baixou as paradas aí, mas... Podia estar melhor, né? Podia estar bem, mas vai dar bom. Agora estamos com o homem certo. Independente do que você for fazer daqui pra frente, você tem que saber impor o que são os limites da tua rotina. Ah, vai viajar? Tá bom. Então, aonde eu vou dormir, que horas eu vou dormir, que horas eu vou comer, onde eu vou comer, onde eu vou treinar. Certo. Isso é importante. Uma coisa você pode ficar sossegado. A Max é a empresa que eu conheci que mais se preocupa com o que é a saúde e o desempenho do atleta. Então, aqui você tá em casa, cara. Tô te falando. Né? É a que mais entende essa necessidade, é a que mais tem interesse que você tenha sucesso. Então, fica sossegado que isso nós vamos trabalhar. Beleza, pai. Eu percebi mesmo quando eu fui lá pro viajar na viagem, né, da seletiva, né? Foi muito bem. Fiquei num hotelzão lá chique, comida, rango tudo certinho, transporte ali, assim, academia, priorizou. Não, tem academia, você separou a academia, bom mesmo. Ajuda mesmo. Isso aí faz total diferença, né?